Cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar meus irmãos a se colocarem de pé. Abra aí a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 24, texto muito conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 24, glória a Deus. Eu quero ler com os amados irmãos o versículo de número 12. Todos se encontraram, amém? Amém. Glória a Deus. Nos diz assim, Mateus 24, verso 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Gostaria de convidar todos os irmãos a fechar os teus olhos por um minuto, curvado a cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a tua direção. Espírito Santo de Deus, Senhor, fala conosco nesta noite pela tua palavra, de maneira clara, objetiva, de maneira simples, para que venhamos compreender, Senhor, o teu querer, o teu agir. Senhor, nos instrui nesta noite, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Desocupe suas mãos, tome seu assento. Você tem a liberdade de adorar. Glória a Deus. Mateus 24, quero ler o texto com os irmãos, nos vai dizer assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando falamos do fim, é um assunto que não é prazeroso. Pelo menos eu não tenho prazer de falar do fim. Há pessoas que pregam sobre o fim, e tem muita gente que ora e diz assim: Jesus, volta logo. Eu não oro assim. Eu oro dizendo: Jesus, demora mais um pouquinho. Irmãos,
Quando a gente está bem, quando a gente tem certeza da salvação, é fácil a gente dizer: vem Jesus, eu estou pronto. Quando as nossas condições estão boas, terrenas, é fácil a gente dizer: eu posso, eu vou. É muito simples. Mas quando nós dizemos: Senhor, vem logo, a gente se esquece. Pelo menos na minha família, tem pessoas que ainda não estão salvas. Na minha família, tem pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus. Na minha família, tem pessoas que ainda a misericórdia de Deus precisa alcançar lá dentro. Então quando eu digo: Jesus, vem o mais rápido possível, me busca. Por que eu estou orando pela minha família? Por que você ora pelos teus? O próprio Jesus disse que esse tempo ele está determinado pelo Pai. Não é a vontade de Cristo, é a vontade. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai acontecer. Mas porém, nós sabemos as consequências do acontecimento, sim ou não? Sim. Quais são as consequências que haverá quando tudo se encerrar? Quem está salvo, está salvo. Quem não está, fica. Quem quer deixar filhos para trás? Quem quer deixar esposo, o esposo? Quem quer deixar um amigo que você gosta muito? Nós temos a consciência, muitos lá fora não têm. E aí? Irmãos, eu vejo muitos pregadores da palavra de Deus que se alegram muito em falar da salvação, e ela é uma promessa maravilhosa para nós. Mas nós devemos lembrar de onde nós fomos tirados. Nós devemos lembrar de um algo que é de Cristo e é manifesto em nós pelo poder da palavra, pelo conhecimento e pelo Espírito Santo. Se chama misericórdia. Eu vi durante anos pessoas buscarem dons, pessoas buscarem ter uma igreja lotada. Eu vi durante anos as pessoas se esforçar por tantas coisas, mas no final das contas, o objetivo do cristão é resgatar almas, é levar o máximo possível, e esse objetivo ele está sendo perdido. E nós temos uma consequência dentro desse texto por causa disso que está acontecendo. E o Senhor já nos disse. Eu recebi um convite para a igreja poder cooperar numa festividade. Olha para você ver que interessante. As igrejas cooperam em dia de mas não cooperam em oração. As igrejas têm pessoas que estão endemoniadas, atribuladas, mas eles não chamam as pessoas que podem ajudar. Por quê? Mas se for para lotar uma igreja, todo mundo se reúne. Por quê? A casa de Deus é festa? Não é. A minha casa será chamada. Hoje, quando fala de festividade, a igreja enche. Quando você fala de oração, dá para contar nos dedos. Irmãos, eu respondi a respeito do convite. E não gostaram, porque caía bem no dia da ceia dessa igreja. Eu não tive mais o respaldo da outra igreja. Sabe o que eu me alegro? Que eu nunca convidei igreja nenhuma para vir louvar aqui.
Eu convido pregadores. As pessoas dizem assim, mas é bom ter a igreja lotada. É bonito. Igreja lotada não paga conta. Eu vou te explicar o porquê. As igrejas estão lotadas para arrecadação. Mas por que que a conta nunca é paga? Porque sempre esse desejo de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, de construir, de fazer. E aonde fica o lugar do arrependimento? Aonde fica o lugar da oração? Aonde fica o poder de Deus? Aonde é reservado a presença do Espírito Santo? Aonde está? Pastor, o senhor está fora do texto. Tá. Vamos analisar? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura. O que chamou a atenção não era pessoas. O que chamou a atenção era... O que chama a atenção para muitos é a igreja cheia de pessoas, não uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando a gente olha para uma igreja e diz, eu vou porque lá está cheio do Espírito Santo. Você não está dizendo, eu estou indo para a festividade, eu estou indo para o evento. Não, eu estou indo adorar a presença. O salmista disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos. Ele não tinha chegado, ele não tinha partido, mas ele sentiu alegria, porque o alvo é o Senhor. Paulo diz que o alvo é Cristo. Irmãos, eu não questiono igrejas, eu não questiono ministérios, não. O que é a igreja sem um membro? Eu acho interessante que às vezes as pessoas generalizam muito as coisas. Vou dar um exemplo bem profundo para vocês entenderem. Tem muitos evangélicos que não se dá com espírita. Tem muitos evangélicos que não conseguem apertar a mão de um espírita. Ofende. Porque é do terreiro, porque é isso, porque é aquilo. Eu já presenciei isso, não foi uma nem duas vezes. Mas deixa eu lhe dizer o que é servir a Jesus. Ama teu próximo. Ama teu próximo. E se o teu próximo é prostituta, e se o teu próximo está no espiritismo, ama. Olha que interessante. Quanto mais parece que se aprende a palavra, mais se distancia. Eu não tenho medo de feiticeiro, não tenho medo de pessoas que vão para qualquer outro lugar e servem quem for. Não preciso desrespeitar ninguém, e eu vou lhe dizer o porquê. Está aqui o diácono David, ele estava comigo no meu trabalho. O moço entra, vidraceiro, eu falo de um serviço da minha casa. Ele olha para mim, ele diz assim: o que você é dentro da igreja? Eu olhei para ele e falei assim: como que você sabe que eu sou da igreja? Porque eu não faço questão, irmãos, de andar de social, eu não faço questão de me exibir. E quem não me conhece, muitos anos, nunca souberam que eu era pastor onde eu morava. Ah, mas você tem que publicar. Não, Jesus não mandou colocar o teu nome no outdoor. Ele olhou para mim e disse assim: você é diferente e eu posso ver. A minha pergunta foi: por que você pode ver? Porque das duas uma, ele serve algum espírito. Eu sirvo um, é o Espírito Santo de Deus. Ele olhou para mim e disse assim, o diácono de David aqui de testemunha: você está brilhando.
E não é qualquer um que brilha. Eu olhei para ele e falei: você é da onde? Aí ele disse de onde ele era: de uma linhagem de pessoas espíritas, de grande escalão. E eu não vou nem te contar a igreja que ele prega, tá? Que é para não escandalizar. Tá aqui o diácono David, ele ainda até falou depois: olha, eu ministro uma palavra em tal igreja, eles deixam, e as pessoas vão lá e são curadas lá, são libertas lá. Irmãos, ele olhou para mim e ele ficou indignado de eu não maltratar ele. E ali naquele momento a gente conversou um pouco. Resumindo para os irmãos entenderem, eu falei assim: você sabe que nós estamos numa via de mão dupla, né? Ele falou: sei. Ele falou assim: eu me admiro muito do conhecimento que você tem para poder conversar comigo. Eu falei assim: não somos diferentes, só servimos senhores diferentes. Você tem um senhor, eu tenho um. Eu olhei para ele e falei: eu fico feliz que você pode ver, eu sou um cara que eu também vejo. Ele falou: você vê? Eu falei: vejo, teu guia acabou de baixar, está do teu lado, ele é assim, assim, assim. O diácono David até afastou, falou: deixa eu ficar longe dessa conversa, que isso não vai dar certo. Eu olhei para ele e falei assim: se você olhar para trás de mim, acabou de vir um anjo. Para os irmãos saber como que é a conversa de quem está no espírito, o moço foi arrepiando do pé à cabeça, até o cabelo ficou de pé. Na hora que eu falei: da parte do meu Senhor a proteção também já chegou. Falei: sabe o que acontece? Nós paramos o nosso carrinho no meio da estrada, e se sair uma conversa errada aqui, vai dar guerra. E você sabe o que vai acontecer? Ele falou: sei. Ele falou: claro que eu sei. Ele falou: mas a minha intenção não é guerra. Eu falei: nem a minha, porque o Senhor que me ensinou através da palavra me ensinou primeiro a amar. O Senhor que me ensinou através da palavra, primeiro Ele ensinou que a gente tem que ouvir. Não é tudo a gente sair atropelando, sair crucificando. Qual é a oportunidade que nós damos de mudança para alguém? Qual é a oportunidade que Jesus deu para a gente ser transformado pela palavra? Eu, pelo menos no meu caso, alguém olhava e falava: esse não tem futuro, esse não presta. Olha onde eu estou hoje. Será que alguém que olha lá não entende? Eu aproveitei o momento, a ocasião, o que o Senhor tem me ensinado até aqui, e falei para ele: eu quero só te dizer uma coisa, diante de tudo. Ele contou várias coisas para a gente. Disse para ele: nunca diga nunca. Ele olhou e falou: por quê? Hoje você está lá, mas amanhã você pode ser um pastor e verdadeiramente ministrar a palavra que liberta. Um dia tu pode ser um grande pastor de Jesus Cristo sobre essa terra. Ele olhou para mim e ele falou: é bom nunca dizer nunca, né? Eu falei: claro. Ele todo arrepiado, ele agradeceu por aquele momento que nós conversamos. Foi uma conversa extensa. Ele veio, segurou minha mão, me abraçou, me deu um beijo. E tem muita gente que não entende. Foi lá, abraçou o diácono David, deu um beijo nele, a lágrima desceu. Ele falou: não posso voltar atrás. Eu falei: tem jeito, tem jeito. Jesus colocou uma alma preciosa. Não tinha templo, não tinha um tijolo, era o meio da rua. E o Senhor disse: aqui é o lugar, aqui é a hora. Aí está a alma, aí está alguém necessitado, aí está alguém que eu tenho promessa sobre a vida dele. Mas cadê a outra pessoa que não vai olhar pelo que o homem construiu? Cadê a outra pessoa que vai olhar além da veste? Cadê a outra pessoa que vai olhar além do conhecimento humano e vai poder olhar pelo Espírito e entender o que eu quero? Eu não arrumei um inimigo naquele dia, eu encontrei um amigo. Quantos amigos nós nos deixamos lá atrás, que estão no crime, estão nas drogas? Ainda são amigos? Ou nos tornamos melhores do que eles? Ainda corremos o risco de voltar atrás, se não estivermos atentos com a palavra do Senhor. E é sobre isso que o tema hoje vai tratar. Chamados para granjear, chamados para combater, não enviados a julgamento.
Quem és tu, homem, para julgar o outro? Não julgueis, para que não sejais. Nós somos julgados com a mesma medida. Nós caímos na tentação das nossas palavras, das nossas concupiscências. A Bíblia diz: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas o Senhor, Ele provê o escape para tudo. Mas como está inclinado os nossos corações? Eu vejo muita gente, irmãos, presas em placas, em ministérios, presas em coisas humanas. Olha para uma estrutura, é necessário uma boa estrutura, porque os irmãos chegam cansados, porque é necessário um lugar para que ali as pessoas se reúnam. Mas aonde se manifesta o Evangelho? Só aqui dentro? Aonde se manifesta a salvação? Aqui dentro? Eu entreguei a minha vida a Jesus, foi na sala de casa. Irmãos, Jesus, verso 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu olho para esse texto. Irmãos, preste atenção numa coisa. Já recebeu uma visita na tua casa que você ama muito? Um parente que veio de longe, um pai, uma mãe que veio do interior. É uma alegria imensa, não é? Ter dentro da sua casa, poder abraçar, tomar um café da manhã. Mas à tarde, um dia antes, quando a pessoa diz: olha, vou embora, qual é o sentimento que vem em você? O sentimento dos discípulos em particular é: quando que tudo isso vai acontecer? Olha, a gente está admirando, tem algo lindo, maravilhoso construindo, levou muitos anos para ficar pronto. Aquilo não encheu os olhos de Jesus. Mas Jesus, olhando para o coração deles, preparava eles para um fato real, notório, que havia de acontecer, que era a partida. Então olhamos para alguém que nós amamos e nós sabemos que vai ir embora, nós sabemos que vai deixar a nossa casa, e no outro dia não vamos poder apertar a mão, não vamos poder abraçar, mas ficará uma lembrança, ficará a história de dias que se passaram dentro daquela casa, de risadas, de alegrias, e a vida ela vai ter que seguir. Irmão, o que você quer dizer com isso? Jesus, ele sempre prepara todos nós sempre somos alertados. Ele também deixou um alerta, que ele não nos deixaria órfãos, mas deixaria quem em seu lugar? Qual é o nome desse Consolador? Você já notou que esse Consolador, muita gente não quer ele? Irmãos, às vezes a gente recebe a visita, alguém continua em nossa casa, nós não sabemos receber com a mesma alegria a pessoa do Espírito Santo. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, tem muita gente ignorando o alerta de Jesus, tem muita gente enfeitando a igreja. Eu nunca fiz questão de uma igreja enfeitada, mas nunca deixei uma igreja que eu dirigi relaxada. Não. O que é uma igreja? É um lugar simples, é um lugar humilde, é um lugar onde se ouve a palavra. Mas ouve a palavra, o dono da palavra vai contigo para a tua casa.
Se ouve a palavra e o problema que tem na tua casa, Ele vai entrar para te ajudar. É quando nós paramos e tiramos um tempo e nós estamos indo para a casa dele e ele tem uma alegria enorme de dizer: eu te recebo. Há uma alegria enorme em ver você doente, você com teus problemas, entrar na casa dele e ele te dizer: o que eu tenho de melhor eu vou te servir. O que você precisa eu tenho para te dar. O sentimento que nós temos de receber em nossa casa, o Senhor Ele tem em nos receber na casa dele. Mas eu quero que você entenda, não tem um texto que diz que há festa no céu porque nós estamos comemorando um dia. O povo de Deus fazia as festividades, sim, tinha suas festividades. Que festa nós temos diante dos acontecimentos atuais? Não deveríamos comemorar nada, a não ser uma comemoração que está escrita: quando um pecador se arrepende. Aí, isso daí é algo que estão esquecendo. Eu vou para a igreja porque lá é um lugar legal. Eu vou para a igreja porque lá é um lugar bonito, é um lugar de festividade. Eu vou para a igreja porque fulano, Bertano convidou. Alguém disse: eu vou fazer uma grande doação. Aí viu eu pregando, eu falei: Deus não quer teu dinheiro, não adianta você oferecer aquilo que está sobrando. Não deu. Você acha que fez falta? Não. O que o Senhor quer é que a gente entra, e que a gente ao entrar ouça, e que a gente ao ouvir se arrependa, e quando a gente se arrepender, haja algo muito importante em cada um de nós: conversão. Haja dentro de cada um de nós algo poderoso: preparar a casa para a vinda dele. Qual casa? Essa casa, templo, morada do Espírito Santo. Então vamos lá, verso 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos... porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão. Aqui é uma afirmação do Senhor Jesus. A primeira coisa: fique atento para ninguém enganar vocês. Vão vir e vão enganar, enganarão. Aqui não é se, a Bíblia diz: se possível, Satanás enganaria até os escolhidos. Se, ele está dizendo, se, tem uma possibilidade, mas não acontece, por causa do Espírito Santo. Mas aqui, ele está dizendo que vai enganar muitos. Então nós devemos estar atentos. Jesus respondendo disse: fica atento, que ninguém vos engane, hein? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 6: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários... Outra coisa, em vários, não é em todos? Vários não é... Pega aí. Eu comecei a estudar escatologia e parei, e a verdade é, o porquê que você parou? Medo. Você sabia que tudo que Deus fala dá medo? Eu tenho a plena certeza que é verdade. E me deu medo, medo, e não é medinho não, medo mesmo de chegar a tremer as pernas. Eu comecei
visualizar coisas assim da minha cabeça. Não era coisa espiritual não, era coisa assim que a mente estava eu imaginando. Eu estava vivendo um apocalipse na minha mente. E um dia eu peguei meu carro e falei: Senhor, nós vai passar fome, nós vai perder tudo. Aí eu estou descendo com o carro um dia, e eu perguntei para Deus como seria. Nós fazemos uma obra social uma vez por mês aqui na igreja, e levamos alimento aos moradores de rua. Aí o Espírito Santo abriu meu entendimento no meu coração e falou: se acontecer contigo, como que os moradores de rua comem? Quem que leva alimento? Se acontecer algo desse tipo contigo, tu não passa fome. Aí eu pensei: mas como que eu vou ter acesso a algumas coisas? Como que terão acesso a Deus sem o Espírito? Tem gente que não entende. Pega um homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, conhecedor da palavra, você tira o livro, mas não consegue tirar a palavra mais. A Bíblia diz: escrevei a palavra na tábua do teu coração. Pode tirar o livro, mas a palavra já não tira mais. Pode tirar você da igreja, mas o Espírito não tira mais. Pode te pôr para fora, mas para ele sair só você querendo, porque senão na cadeia, no meio de tribulação, de todas, não tira ele não. Então eu olhei e entendi, falei: Senhor, o Senhor está me dizendo que se acontecer no meu tempo, eles vão ter que me sustentar. É isso, meu servo. Aí eu entendi porque só tem cura quem tem o Espírito, só tem milagre através de quem tem o Espírito, e aqueles que negam não têm o Espírito. Então quando você chegar, com muita alegria vão te sustentar, vão te pôr para dentro, vão cuidar de você. Aí eu entendi, falei: Senhor, mas quão caro custa nos dias de hoje guardar essa palavra? Então olhamos agora, aleluia, e vemos aqui, é mister que isso aconteça, mas não é o fim. E porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares, não em todos, mas se em nosso tempo acontecer algo deste tipo, aí eu vou te fazer uma pergunta dura: tu é crente ou é cristão? Aí vai ser difícil separar, né? Porque dentro da igreja tem crente e tem crente, até o diabo é cristão. O diabo não quer perto. Então, se nós olharmos para Cristo, fala para mim onde era a casa dele. Tinha não, né? Não. Ele não tinha casa, não tinha salário, não era remunerado. Vou pegar aqui: sou pastor, tenho casa, quero ser remunerado pela igreja, quero pregar, quero ganhar uma fortuna em cada pregação. Foi isso que Jesus ensinou, né? Não foi? Só para os irmãos ficar atentos, o que a palavra está dizendo quando vem falso, o que a palavra está dizendo com quem diz vir no nome dele, diz ser igual a ele. Irmãos, como Jesus era sustentado? Mestre, entra na minha casa. Como? Aonde ele passava havia milagres, as pessoas ofereciam. Eu quero te seguir. O Filho do Homem não tem aonde reclinar. Quer vir junto? Irmãos, a Bíblia não diz que é pecado ter,
Mas é pecado amar coisas terrenas. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Pastor, por que você citou isso? Quero fazer um gancho aqui. Eu prego por amor a Cristo, mas se eu começar a receber dinheiro, irmãos, o meu amor vai esfriar. Ah, mas não esfria, irmão. Você vai falar isso para mim? Por isso que eu já não recebo. Mas quem é você? O cara que já rejeitou várias vezes isso aqui, ó, em nota. O cara que muita gente já tentou dar dinheiro. As coisas de Jesus não estão à venda, é de graça. Só que é difícil a gente entender isso. Talvez para mim seja mais fácil porque eu sou ex-tetraplégico, porque já tive como alcoólico, porque já perdi tudo, porque eu sei o que não é ter comida para dar para os filhos em cima da mesa. Talvez eu entenda, porque quando eu conheci Jesus eu era o treco do subtreco, como diz um filósofo. Porque eu olhava, não tinha sonho nenhum se realizando. E eu conhecia Jesus sem pedir nada para ninguém. Eu vi minha vida se transformar. Porque eu li em Ageu 2 que ele é dono da prata e do ouro. Por que eu tenho que mendigar para homem? Se eu digo que a minha fé está nele, por que eu mendigo para igrejas? Eu preciso de 5, de 10, de 15 mil. Irmãos, pastor, o que você está dizendo? Cuidado para não ser. Você está achando que a gente é enganado de maneira absurda? É em detalhes que muitos deixam passar desapercebidos. Irmãos, é pastor que vem aqui e prega e diz: olha, que igreja abençoada, bem comportada, mas a dele é relaxada. Aí eu paro, automaticamente eu me pergunto: Senhor, por que ele falou isso? É gente que dentro da sua igreja levanta um monte de situação para garear dinheiro, mas aí no particular está amaldiçoando todo mundo. Cuidado para não ser enganado. Não existe pastor bom. Existe o pastor, e ele não é bonzinho. Quem vai para a igreja achando que Jesus é bonzinho, errou o alvo. Ele é justo. Ele ama. Mas se ele é justo, então tá, vou só te explicar. Quem é justo não é imparcial. De que maneira? Tem gente que diz assim: ai, pode dizer, eu sou imparcial, eu não favoreço ninguém. Esquece essa palavra. A justiça se aplica em tudo, dentro da igreja, fora da igreja. Com 30, com 50, com 80 anos de ministério, ele é justo. Errou, está errado, acabou. Acabou. Errou lá fora, ele é justo. Errou aqui dentro, ele é justo. Ele não é um Senhor só para quem é da igreja, ele é um Senhor para todos, indiferente de quem queira ele ou não. E o amor dele? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Louvado seja Deus pela sua família. Você já, por amor, chegou a corrigir seu filho firmemente? Estou dizendo por amor, não por raiva, por amor. Porque viu algo drástico que poderia acontecer, e você olhou para o teu filho, e você foi firme com ele, porque você ama ele. Esse é o amor de Jesus. Não é o amor que você erra, ele passa a mão na tua cabeça. É o amor que você está caminhando, nem errou ainda, mas ele já vem firme em cima de você. Esse é o amor de Jesus, é o amor que não quer ver você caindo,
é o amor que vai te levantar, é o amor que vai ser estrutura na tua casa, é o amor que não vai deixar a tua família se separar, é o amor que não quer deixar você se perder neste mundo por as coisas terrenas. É este amor que vem e ele é firme, ele é rigoroso. Não é um amor que a gente diz eu te amo, mas depois está traindo, eu te amo, mas depois vira as costas e está falando mal. Não existe essa pessoa em Cristo. O amor dele é verdadeiro. A Bíblia diz que Deus corrige os que ama e açoita os que tem por filho. Você quer ver um exemplo de amor? João. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o amor de Deus agora. Ele entregou o seu Filho. Olha o amor do Filho. Veio e cumpriu tudo que o Pai determinou. Porque o amor do Filho é o amor do Pai. E o amor deles é que ninguém se perca, mas que o ímpio se arrependa e herde a vida eterna. Então olhamos e dizemos: ele é bonzinho, ele é justo, ele age com amor. E com certeza quem não escutou vai escutar como eu escutei um dia: você é ruim, não gosto de você, te odeio. Tu como filho pode odiar, eu como pai não tenho esse privilégio, eu tenho que te amar. Quantas vezes lá atrás falamos coisas para Deus, de Deus, da pessoa do Senhor, e hoje estamos aqui. Aleluia. Irmãos, todas essas coisas são o princípio das dores, verso 8. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E sereis odiados por todas, por causa... Pega aí. Se entrar um homem armado aqui, quantos correm? Quantos correm? Quando eu ia para a igreja, ainda criança, um homem chegou armado na porta da igreja. Muito se apavorou, o pastor levantou a Bíblia e falou: em nome de Jesus! O cara caiu, com arma e tudo no chão. Às vezes nós dizemos assim: eu sirvo ao Senhor, eu isso, eu aquilo, mas na hora do perigo esquece quem é Jesus. Me lembra de um pastor amigo meu, ele diz assim: eu quero ver igual o teu servo vê, Senhor, abre minha visão, me mostra as coisas espirituais, igual o Senhor mostra para ele. E o interessante é que ele chegou e ele contou. Eu já cheguei até a comentar, ele estava na igreja, o irmão Nilson, e hoje ele conta, ele ri. Ele fala: eu fiz campanha, eu pedi a Deus para poder ver. E um certo dia ele viu, apareceu na porta do quarto dele. E aí, irmão, repreendeu, o que aconteceu? Eu corri. Eu falei: você o quê? Eu corri para casa do meu sogro. Quando eu cheguei no meu sogro, ele disse para mim: você que invocou, que se vire. Mas e Jesus? Cadê Jesus? Irmãos, olhe para isso. Seremos odiados, mal falados, mas Mateus 5, 44, 45 diz o que? Orai. Diz o que? Mas é mais fácil a gente criticar, é mais fácil a gente apurrinhar pelas costas, é mais fácil a gente dar um empurrão com o pé ali. E Jesus diz: nessa situação, em Mateus 5, tu dobra o joelho e entra na oração por eles. Senhor, mas
está me perseguindo, está doendo na minha pele, ele não sabe, a igreja não sabe o que eu estou passando. Jesus diz assim: eu sei. Por isso que eu disse, ora. Por isso que eu disse, entra na oração. Eu sei. Quando me procuraram de manhã para me maltratar, eu não tive medo, porque à noite eu estava na oração. Quando tentaram tirar minha vida dentro do templo, eu não tive medo, porque eu virei a madrugada na oração. Eu te chamei, Pedro, eu te chamei, meu filho, para estar comigo, mas tu dormiu na hora que era para estar orando. Enquanto nós estamos em oração, o Senhor, está escrito que Ele vai fazer o nosso inimigo se tornar amigo. Eu tenho medo porque o fim do mundo vai acontecer? Não. Eu fico triste porque no final de tudo o Senhor Jesus nos guardará, mas e aqueles que não estão em Cristo vão padecer. Eu vou lhe dar um exemplo claro, simples. O que é costume de igreja? Tem gente que hoje em dia diz assim: isso tudo é errado, esses crentes, essas mulheres andar de saia até o pé, os irmãos de terno, para que isso? Roupa não salva, filho, mas roupa testifica de quem tu é. Roupa não salva, roupa não fala nada. Tudo bem, irmãos, eu concordo, mas me dá um texto que é pecado andar decentemente. Eu te digo, pegue alguém aí fora que não tem princípio e fala para mim, mostra o agir de Deus através deles. E por certo que eu sou um cara curioso, eu não julgo ninguém não, mas eu gosto de ver as coisas, irmãos. Eu ouvia falar no ministério de onde eu vim, fulano é homem de Deus, é cheio, tal, tal. Falei, vou lá, vou conhecer o nome de Deus, vou conhecer a mulher cheia do Espírito Santo, vou lá. Falei, serve meu Senhor, tem o mesmo Espírito que eu tenho, vou lá. Quando eu chego lá, eu falo, Jesus, não foi isso que o Senhor ensinou na palavra não. O que você quer dizer? Tudo que Deus faz, a palavra confirma. As coisas que a Bíblia não confirma, não é Jesus fazendo não, meu filho. Ah, mas tem muitos irmãos aqui que sabem. Eu falo, irmão, não saiu não, está lá. Aí os irmãos falam assim, tá lá, tá. Eu já vi muita gente orando, fazendo, tá lá. Aí nós ia lá na casa onde está, por que você se escondeu? Eles dão risada. Irmãos, entenda uma coisa: sem evangelho não tem libertação. A maior libertação Jesus fez nessa terra foi impedir o diabo de não deixar a gente ler. Tem gente que não entende. É João 8,31. Vou colocar nos dias atuais. E todo ímpio que nele crê e guardar a sua palavra, verdadeiramente se tornará os meus discípulos. Aí a gente pula para o verso 32, a gente está dizendo assim: e estes tais conhecerão a verdade, entenderão essa verdade e verdadeiramente vão ser libertos. Mas a libertação não é de espírito imundo, não, é de um sistema, filho. Porque quando a tua mente está em Cristo, a palavra de Cristo está escrita no teu coração, onde o diabo consegue entrar? Quando o diabo vem, você sabe, não, na minha casa não, no meu casamento não, na minha família não, nos meus negócios não, porque aqui quem habita é o Espírito Santo, a casa está limpa, a casa está sendo bem orientada, aqui não tem espaço para ti. Você quer ver o que é um espírito chegando? É o cachorro sujo, maltrapilho no teu portão. Você vê de longe. O que é isso, irmãos? Aleluia. Olhe para o texto. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Opa, mudou. Falsos e enganarão. Qual é o serviço do profeta? Qual é o serviço do profeta? Profeta não é para ficar dentro da igreja. Mostra um texto que os profetas estavam dentro da igreja. Pode profetizar sim, mas o trabalho, o ofício dos profetas, eu vi todos os profetas andando. E por onde o profeta anda, ele bate numa porta e diz: Deus me mandou aqui. Aleluia! Irmãos, tem muita gente que se intitula qualquer coisa. Ah, profeta, nome de Deus. Eu falei, se tu souber o que é um profeta, tu corre dele. Se tu souber biblicamente o que é um profeta, tu não quer estar perto dele. Você sabe por quê? O amor de Deus está no coração dele. Ele não vai te poupar, ele não vai alisar você, ele não vai andar em conluio com teus erros. Você sabe o que é um profeta, irmãos? É você encontrar com alguém que a tua vida pode ir para frente ou pode parar ali mesmo. Verdade. Não, mas essa parte aí eu não quero não. Essa parte, não, pregador, essa parte eu não quero não. Eu quero só bênção, eu quero só milagre, eu quero só vai acontecer. Cuidado, que esse aí é profeta do diabo. Esse vem e engana. O porquê que engana? O que o nosso coração quer? Quem aqui tem um hábito de sonhar e contar para todo mundo o que você quer? Quando tu abre a boca e escancara o que você quer, todos ouvem. Para vocês entenderem, eu fui numa casa, e louvado seja Deus, minha esposa encontrou a jovem agora esses dias no centro, e ficamos muito alegres de poder rever. Uma menininha desse tamanho, que levantava 8 mulheres no braço, magrinha. Quando ela entrava na igreja, todo mundo tinha medo. No certo dia me convidaram para pregar lá. Meu pastor disse assim: ó, lá tem uma menininha, rapaz, você toma cuidado. Eu falei: pastor, mas não dá para mim não, porque eu não tenho carta para ir, e tem que pedir uma semana antes, e não dá tempo. Ele falou: não, eu tenho uma aqui, eu te dou. Eu fui mandado para ser envergonhado dentro da igreja. Eu fui mandado, eu entendi, irmão. Eu falei assim: Jesus, ele está mandando eu pro diabo em mim. Aí ele falou: passa aqui, pega a carta, é hoje, era uma sexta-feira. Eu falei: amém. Peguei a carta e fui. Tem 3 irmãos aqui na igreja que estavam comigo nesse dia. A menininha entrou, entrava um pregador de fora, ela ia. Irmãos, quando cheguei lá, irmãos, aí eu fui orar pelos dons. Ela começou a pôr a igreja inteira para correr. Os crentes da igreja não ficou um, irmão. Nunca vi tanto crente covarde dentro de um lugar igual tinha lá, irmão. Falei: Jesus amado, correu tudo. Até um irmão que estava com nós quase correu também. E minha esposa encontrou ela. E ao encontrar ela, ela ficou tão feliz. Foi ela que reconheceu minha esposa no centro, morando longe. E eu fiquei feliz por aquela vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos, essa jovem teve a família destruída por causa da igreja. Não resolveram o problema dela, então culparam ela. Quando eles ficaram bem, eu saí por nome de coisa ruim. Porque aonde eu chegava, as igrejas diziam: esse cara só invoca coisa ruim. Irmãos, é difícil eu entrar num lugar e eu vejo coisa ruim no ser. Eu falo: Jesus, o cão está ali. E o Senhor disse que o Senhor é todo poderoso. E eu vejo aquele cão manifesto. Eu vejo problema saindo. E eu não sou negligente. Mal falado por muitos. Mas ela reconheceu minha esposa, foi, abraçou e disse: olha, estou morando para lá do Campo Belo.
E ela disse para minha esposa: eu nunca mais pisei numa igreja. Você sabe o que é isso, irmãos? Tinha gente que estava lá que dizia: eu sou cheio da presença, mas não conheço a palavra. Eu estou dentro de uma igreja, eu sou, mas o dono da igreja não é com ele. Igreja não é lugar de espetáculo. Aleluia. E não só ela, como muitos que saíram machucados, entristecidos, foram enganados. Enganados, irmãos. Verdade. É uma frase comum, vocês conhecem: vai dar tudo certo, você vai ficar bem, você vai ficar livre. Você não precisa se arrepender, você não precisa mudar de vida, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa se reunir com os irmãos para orar, e vai dar tudo certo para você. Vai não, meu filho. Se não houver a verdade, a palavra, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje é muita teologia. Sabe para quê? Eu estudei, vou vender o que eu estudei. Mas sabe o que é interessante? Você já viu alguém pagar curso para o Espírito Santo? Não dá, né? Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos já estou terminando, eu só queria chegar aqui, irmãos. É aqui que nós começamos. Mas preste bem atenção. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, não é se esfriaria, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Que pecado? Que leva frieza para a alma. Que pecado que nos afasta de Deus. Que pecado que deixa a igreja fria. Que pecado que o Espírito não entra mais na igreja. Ah, Deus está em todos os lugares, onisciente, onipresente, concordo, mas não opera em todos os lugares aonde o homem quer, aonde ele quer, em quem ele quer. Não precisa ser pastor, não precisa ser membro de uma igreja, mas tem algo que tem que ser fiel a Jesus, tem que ter santidade na vida, porque eu não vejo o texto falando que Deus opera no ímpio. O ímpio é ferramenta. Assim como eu fui tirado, muitos serão. Mas quando o Senhor vem, Ele prepara, Ele muda, Ele transforma, para que Ele use. Agora, o porquê que está se esfriando? Irmãos, temos hoje ministérios divididos. A Bíblia diz que a casa dividida não subsistirá. A Bíblia diz: andará dois juntos, se não tiver de comum acordo. A Bíblia diz, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que o Espírito opera todas as coisas. É como nós queremos? Não, como provém a Ele. A Bíblia diz que Ele dá dons a quem Ele quer. Como que uma igreja sobrevive sem a presença do Espírito Santo? Alguém já leu por um acaso algo escrito assim? Sinagoga de Satanás? Sim. Tem igrejas que não adoram a Deus, e devemos estar atentos com isso.
Eu quero convidar meus irmãos a abrir a sua Bíblia rapidamente, aleluia, em Marcos 13. Livro de Marcos, capítulo de número 13, o verso de 9 a 12 trata o mesmo texto. Vou ler rapidamente com os irmãos. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados aos governadores, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de que antemão pelo que haveis de dizer, mas que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será entregue por aqueles que estão à sua volta. Aqui está dizendo que não há preocupação quando se tem um Espírito. O que eu vou dizer, não te preocupa, Ele vai falar por ti. Sabe por quê? A palavra não é tua, a palavra ainda tem dono. A Bíblia diz, Jeremias 1, que o Senhor vela da palavra para que ela se cumpra. Ela tem dono. Todavia que a palavra que tem dono está enxertada no teu coração, então tem alguém que está zelando da palavra que está dentro de ti. Então no momento oportuno, no momento de perseguição, no momento das adversidades, Ele também está junto de ti. Então quando vier contra a tua vida, Ele vai estar contigo ali. E é algo que as pessoas estão esquecendo. Por qualquer luta se esfria dentro da igreja. Por qualquer situação deixa a presença do Espírito Santo. Por qualquer fraqueza ou cansaço deixa a palavra do Senhor, sabendo que a testificação do Senhor vem pela palavra. Não é como você prega, não é a eloquência que você tem, mas é o conteúdo que está guardado dentro do teu coração. É o que você verdadeiramente está buscando diante do Senhor. Não adianta você dizer, eu conheço de Gênesis, Apocalipse. O diabo também. Quando você olha de Gênesis, Apocalipse, o diabo, ele vai e tenta Jesus no que? Na palavra. A maior guerra está dentro da palavra. A Bíblia está dizendo, persevera, e você diz, não, prefiro ficar dormindo. A Bíblia diz para você, continua, você diz, mas eu estou cansado, como que eu ando? Quando o Senhor te disser para fazer algo impossível, acredite, porque o Senhor está contigo, e Ele tem a plena certeza que você vai chegar lá. Aí que está a questão, você confia nele? Eu vou te falar o porquê. Vai, você diz, mas não dá, o mar vermelho está à minha frente. Diga para este povo, Moisés, marcha. Não fica ali só falando, só orando, não. Toma uma atitude, Moisés. Me põe na frente, Moisés, que você vai ver o que eu faço. Diga para este povo, marcha, Moisés. E vai. Enquanto o povo vai, Moisés, deixa o resto comigo, Senhor. Mas eu não estou enxergando nada. O milagre só acontece quando você para de olhar. O milagre só acontece quando você acredita. Tem que crer. Tem gente que não crê mais no Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10, eu quero ler com os irmãos o verso 36 ao 39. Nos diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de ter haverdes feito toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo,
e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que nos retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O Senhor não chama a gente para recuar, o Senhor chamou a gente para perseverar. Nós não somos daqueles que aceitamos a perdição da alma. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segundo livro. Volta aí umas páginas atrás aí. Já estamos em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6 ao 10. Aleluia. Porque eu já não estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem. Procura vir ter comigo depressa, por demais. Aleluia. Quem ama a vinda de Jesus? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. É quando o mundo acabar, pregador, eu vou voltar lá atrás. Alguém vai te visitar essa noite. Quem está esperando a visita dele dessa noite? Você vai falar assim: não, você é fora do cabo. Mas vou te contar. Eu ministro, e tem alguém comigo aqui no altar. E não é o pastor Adriano que está aqui do meu lado. Eu ministro, e tem alguém que fala comigo e fala ao meu coração. E ele me diz: fala do dia que você chamou aquele homem para comer. E vou encerrar. Eu numa situação difícil, o moço passa na rua e fala: você pode me dar um prato de comida? Eu olhei para aquele moço e eu fiquei assim, como se eu conhecesse ele de algum lugar. E eu olhei, eu tentei identificar, mas não conseguia. Eu falei para ele: olha, está perto da hora do almoço, você não pode aguardar um pouquinho? Você come comigo. Aí ele olhou para mim e falou: tá bom. Ficou lá, tudo tal. Aí parei, catou uma mesinha, coloquei lá fora, preparei a comida, uma jarra de suco. Aí sentei com ele. Ele olhava para mim, ele olhava para aquele prato de comida, ele comeu. E eu olhava para ele como se eu conhecesse ele de algum lugar. Contou toda a história da vida dele. Levantou e foi embora. Um simples homem, alguém que eu não conheço. Mas sabe qual era a sensação que estava dentro do meu coração? Eu almocei com Jesus essa tarde. Sabe qual era a sensação que estava dentro de mim? O Senhor sentou na minha mesa para comer comigo. A mesa não era uma mesa de rico, era uma mesinha de ferro, de barco, eu coloquei lá fora. A jarra não era de cristal, era uma jarra de plástico, com suco tangue dentro. A comida era que tinham deixado para mim do outro dia, e eu esquentei no fogão para comer com ele. Outro dia, eu estava dentro da loja, já tem alguns anos, meu pai estava bem. Meu pai, um homem ogro, arrogante. O homem entra dentro do meu estabelecimento e diz assim para mim assim: olha, eu queria muito comer um lanche. Aí eu olhei para ele, não tinha aparência de pessoa em estado de rua. E ele me disse dessa maneira. E eu passei na banquinha e não me deram. Meu pai ficou olhando, eu olhei para ele e falei: quanto custa o lanche? Aí ele falou: X. E uma coca? Ele falou: X. Aí eu pus a mão no caixa, peguei o dinheiro e falei: ó, vai lá, tenha honra na tua vida, não peça mais não, compra. Ele pegou o dinheiro e falou assim: é sério? Eu falei: mas eu quero que você volte no mesmo lugar, e volta com o dinheiro, e compra o que você quer comer, e come.
O homem saiu do estabelecimento. Quando ele chega na calçada, que ele põe o pé fora da calçada, ele para. Aquele homem volta. Quando aquele homem volta, ele olhou nos meus olhos, eu não vi mais o olho do primeiro homem. Eu vi um olhar diferente, um olhar cheio de amor, um olhar de quebrantamento. Eu vi um olhar naquele homem que me paralisou. O meu pai, um cara de sítio, um cara ogro, ignorante, paralisou. Ele chegou no meu pai, o que eu nunca fiz, aquele homem fez. Ele abraçou meu pai, beijou o rosto do meu pai mais uma vez. Ele chega, pega na minha mão, ele olha para mim, me dá um beijo no rosto e dá um sorriso e vai embora. Em silêncio, meu pai vira, olha para mim e fala: não era um homem. Ele olha para mim, estende a mão e diz: não era um homem. Eu entendi, porque tinha que ser um homem diferente para beijar aquele ogro, tinha que ser um homem diferente para abraçar aquele cara ignorante, tinha que ser um homem diferente para poder pegar alguém que nem o filho conseguia dar um beijo, e ele não teve reação. Será que a gente recebe Jesus na nossa casa? O irmão chega no meu trabalho, recentemente a minha filha pequenininha diz assim, ele fala assim: pai do Senhor Jesus, falou assim: amém, mas esse Jesus aí todo dia está lá na minha casa, ele não sai de lá de casa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente preocupada com o fim do mundo, tem muita gente preocupada com o fim de tudo, mas não se preocupa com o começo de uma nova história com Jesus. Não se preocupa em recomeçar hoje a tua história com Jesus. Tem gente que não está se preocupando como vai ser o recomeço do laço com Ele hoje. Tem gente que não está se preocupando se quando chegar em casa Ele vai estar lá. Perseverar até o fim, irmãos. A escolha de seguir a Cristo, ela é difícil. A escolha de estar com Cristo é difícil, porque quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, eu ouço Jesus dizer dentro de mim: foi assim comigo. A Bíblia diz que a gente não pode dizer nada para Jesus, porque Ele passou por tudo. Você está sofrendo, Ele sofreu. Te decepcionaram, a humanidade decepcionou Ele. Te abandonaram, a humanidade abandonou Ele. O ferimento foi profundo, o Senhor não faz ideia. O dele foi tão profundo que tirou a vida na cruz. Sabe o que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero encerrar dizendo para meus irmãos, estou dentro do tempo ainda. Quando o Senhor me deu essa palavra, a mensagem no meu coração é: estão esfriando, porque está esquecendo de quem é Jesus. Estão se afastando, porque estão esquecendo de quem é Jesus. Você pode fechar os teus olhos? Feche os teus olhos. Por gentileza, feche teus olhos. Meu irmão, minha irmã, eu não prego para ser visto, para alguém dizer: olha, ele conhece. Não faço questão de elogio de ninguém, mas eu te digo, hoje aqui tem uma mensagem sendo pregada, onde meu coração dói. Eu posso sentir o amor de Jesus, e o quanto Ele ama cada um de vocês. Tem gente aqui que se afastou do Senhor, e o Senhor, através desta palavra, Ele está tocando o teu coração, e você está sentindo aí dentro de você. O Senhor está te dizendo: por que tu está longe? Por que tu tem se afastado? Eu não te feri, homem, eu não te feri, mulher.
machuquei, eu não te abandonei. O Senhor ainda espera. Mas eu e você não pode prever o dia, não pode prever a hora, a volta. Mas nós podemos decidir hoje se Ele volta conosco para nossa casa. Nós podemos decidir hoje se a pessoa mais especial do mundo vai entrar de novo em nossa casa. Nós podemos escolher hoje sentar na mesa e dizer: Senhor, a tua cadeira está aqui. Há uma palavra hoje, e você não está aqui por engano. O Senhor, Ele não te esqueceu. Eu escuto Ele dizer: meu servo, o coração está ardendo. Eu encerro dizendo para você: tem tempo, tem jeito, a oportunidade ainda está em nossos dias, está nesse momento. Eu não vou aqui fazer um apelo, não. Volta para tua casa hoje. Quando tu pôr a mão na porta, tu lembra do que foi dito. Tu pense se tu quer que Ele entre junto contigo na tua casa. E da onde você saiu, aonde você congregava, ou em outro lugar, ou em outro aprisco, você vai e diga: Senhor, seja comigo. E volta para os caminhos. E você que está no aprisco, mas está se perdendo, volta hoje a ter encontro com Ele. Volta hoje, porque não existe nada melhor do que intimidade com o Senhor. Coração alegre, tu lê Bíblia, tu ora, tu busca. Essa é a palavra de hoje. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estende as tuas mãos. Vamos fazer uma oração para nos despedirmos. Senhor, glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que está aqui, Senhor, que está conosco também, Senhor, através dos meios de comunicações. Abençoa poderosamente, Pai. Senhor, traz alegria, fortalece, livra dos perigos, acampa teus anjos, Senhor, dá um grande livramento hoje na saúde, na vida espiritual, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Só quero dar um aviso para nós encerrarmos. Nós estamos na campanha Quebra das Correntes Malignas. Essa sexta-feira é o segundo dia da campanha. Irmãos, convide pessoas que estão manifestando com espíritos, que estão passando por problemas, por dificuldades espirituais. Convide. E você é o nosso convidado para estar aqui orando por essas vidas. Coloque diante do Senhor. Não peça nada material, mas peça reconstrução de vida, de família, e que o nosso Senhor seja glorificado através da fé, da oração de cada irmão. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor.